Providência radical. Como não levar as coisas como garantidas? Não recebemos o significado da vida, por isso é imperativo que o escolhamos por nós mesmos. Disse Thomas Cathcart. A providência é uma combinação de sabedoria, prudência e previsão. A providência radical está sendo direta e proativa ao aplicar essa combinação a um modo de vida. É uma compreensão profunda de que tudo está conectado. Ser previdente é praticar a independência apesar da codependência condicionada. Ser radicalmente previdente é praticar a interdependência apesar de um mundo codependente e hiperindependente. A marca doentia de um mundo codependente, isto é, pessoas envolvidas em relacionamentos codependentes entre si e com o Estado, é dar as coisas como garantidas. Para não tomar as coisas como garantidas, para não se deixar levar pela doença codependente que nos cerca, é preciso assumir uma posição de providência radical. Vamos decompor isso. 1. Você não precisa experimentar o mundo da maneira que lhe disseram para o fazer. Como Jeremiah Monde disse, sua mente é programável, e se você não estiver programando, outra pessoa irá programá-la para você. Todos nós fomos condicionados pela cultura. Todos nós fomos programados pela sociedade. Todos nós fomos doutrinados por propaganda política e perspectivas religiosas. A pergunta que a providência radical faz é: o que vamos fazer a respeito? Continuamos com nossa ignorância e ingenuidade, ou questionamos o que nos foi dito? Permanecemos crédulos e ingênuos, ou nos tornamos autoconscientes e autênticos? Permanecemos presos em nossa zona de conforto medrosos e ingênuos, ou damos um salto de coragem, aventureiro e criativo quando escolhemos questionar, tornar-nos autoconscientes e autênticos, corajosos e criativos? Estamos escolhendo criar nossa própria vida. Estamos escolhendo experimentar o mundo a partir de nossa própria perspectiva única. Estamos escolhendo viver uma vida examinada e uma vida bem vivida. Essa independência corajosa leva à providência. Aplicar essa providência a um modo de estar no mundo leva a uma providência radical. A providência radical é um tipo de meditação ambulante, que mantém o todo integrado sempre em perspectiva. Tal perspectiva cria uma dinâmica do mundo, como é o que impede o indivíduo de tomar as coisas como certas. 2. Faça a si mesmo perguntas vitais. Nunca estamos sozinhos. Somos lobos uivando para a mesma lua, disse Atticus. Você teve a sorte de nascer em uma família estável, você teve a sorte de nascer sem doença ou deficiência. Você teve a sorte de ter uma educação. Muitas pessoas no mundo não têm essas coisas. Então, se você tem algum dos itens anteriores, considere-se mais sortudo do que a maioria. Seja grato. Mostre sua gratidão através da providência radical. Você não tinha controle sobre o que você teve sorte ou azar o suficiente ao nascer, e ninguém mais tinha. Concentre-se no que você pode controlar e tenha a mente aberta, compassiva, tolerante e adaptável em relação ao que você não pode. Tudo está conectado. Parte da providência radical é perceber como o destino, a sorte e as vicissitudes da vida determinam mais sobre a realidade do que pensamos. Não tome a sua sorte como garantida. Pratique a gratidão. Capitalize seu privilégio. Use-o como uma plataforma para lançar uma vida bem vivida. Respeite o fato de que a maioria do mundo inveja sua posição. Dê-lhes uma razão para transformar em 3. Entenda que você se beneficia da criatividade de seus ancestrais. Joan Halifax disse: as raízes de todas as coisas vivas estão ligadas. No fundo do ser, elas se emaranham e se abraçam. Se olharmos profundamente, descobriremos que não temos uma auto-identidade separada, um eu que não inclui sol e vento, terra e água, criaturas e plantas, e uns aos outros. Uma grande parte de tudo estar conectado é a conexão entre passado e futuro. A pessoa previdente entende que tudo vem junto no momento presente.
O passado finito e o futuro finito se manifestam no infinito agora. Praticar a providência radical é respeitar esse paradoxo. Especialmente quando se trata da evolução das espécies, e como as mentes criativas do passado construíram a infraestrutura do presente humano. Nossas tecnologias atuais foram construídas sobre os andaimes criativos de nossos ancestrais. Nós lhes prestamos um desserviço ao considerar sua inovação como garantida. Sejam essas tecnologias mecânicas ou mentais, artísticas ou psicológicas, médicas ou enteogênicas, espirituais ou xamanísticas, elas se tornaram a segunda pele de nossa espécie. A providência radical impede que se tome tais tecnologias como garantidas, reforçando a necessidade de se apoiar nos ombros de gigantes, para ver mais longe do que eles. 4. Criar e contribuir para a evolução saudável das espécies. A verdadeira generosidade para com o futuro está em dar tudo ao presente. Disse Albert Camus. A única coisa melhor do que ter uma perspectiva previdente é criar um significado previdente. A providência radical está adotando a perspectiva interdependente do mundo como eu, juntamente com o conhecimento adquirido por estar nos ombros de gigantes, utilizando as tecnologias de nossos ancestrais e, em seguida, criando algo que beneficiará o futuro da humanidade. Seja se tornando um gigante, ou criando novas tecnologias, contribuir para a evolução saudável da espécie, sempre foi o maior significado humano que existe. Pois tal significado torna-se cósmico. Torna-se uma postura heróica contra a entropia, mortalidade e morte. Mas é acima de tudo rebelde. Em um universo sem significado, devemos usar nossa imaginação para criar significado. Mas também vivemos em um mundo repleto de outras criaturas criadoras de significado. Para que não sejamos oprimidos ou engolidos por seu significado, por condicionamento cultural, lavagem cerebral ou propaganda política, devemos ser capazes de reimaginar a própria imaginação. O outro lado de estar nos ombros de gigantes é a capacidade de ser cauteloso com o conhecimento adquirido. Para ser verdadeiramente previdente, é preciso ser capaz de entreter um pensamento sem aceitá-lo, como disse Platão. A providência radical leva isso ao enésimo grau. A engenhosidade humana, como a evolução humana, é um processo. A chave para manter o processo, na verdade o segredo, para manter a evolução fluindo e progressiva, é permitir a reimaginação apesar das imaginações passadas. O obsoleto e ultrapassado deve dar lugar ao novo e atualizado. Caso contrário, há estagnação e de evolução. Caso contrário, nos encontramos presos em uma rotina, e a falta de sentido do universo cai sobre nós como um martelo implacável. Melhor ser criativo. Melhor reimaginar o próprio significado. Melhor olhar para o abismo da falta de sentido com um abismo humorístico nosso. Uma espécie de caos jovial, que leva a um estado de humor elevado, que injeta sentido no mundo apesar do abismo sem sentido que nos cerca. No final, nos tornaremos os gigantes sobre os quais nossos ancestrais se erguem. Seremos a escada que nossos filhos subirão. O que eles verão então, dependerá do que criarmos agora. Como disse Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos. Eles são os filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Vocês são os arcos dos quais seus filhos são lançados como flechas vivas. A providência radical é tornar seu arco forte e flexível agora, para que as flechas do futuro possam voar de verdade. Gratidão. Namastê.